Vamos começar então com responsabilidade civil? Bora lá para a tela. Então, olha só. O tema de agora é a responsabilidade civil. Tá? E outra coisa, o pessoal tá me cobrando aí as questões. Vou postar essas questões para vocês que eu falei lá naquela aula interativa. Só tô acabando o material, vai dar tempo de você fazer, fiquem calmos, tá? E na aula de revisão eu vou fazer algumas questões com vocês, fique tranquilo, tá? Responsabilidade civil. Gente, vamos lá lembrar? O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil nada mais é do que um dever sucessivo. Trata-se de um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Aí você me pergunta assim, Cris, o que é esse dever originário? O dever de você não causar danos a outrem. O dever de você não causar dano a uma outra pessoa. Se você vier a causar dano a uma outra pessoa ou ao bem dela, você violou esse dever originário. Aí surge um dever sucessivo, que é o dever de você reparar esse dano. Então, a responsabilidade civil é um dever sucessivo que tem como objetivo reparar um injusto causado. Então, ó, o objetivo é reparar o injusto causado. Reparar o injusto causado. Beleza, tá bom? Show de bola. E aí o que você vai observar? E quem estiver estudando com Código Civil anotado, abre lá no artigo 927, por exemplo, que a gente vai trabalhar, tá? Que é o artigo 927, que tem vários posicionamentos ali doutrinários. Gente, ainda dá tempo de você pegar, é um código que vai servir para a sua vida de advogado, tá muito atualizado, entra no site da editora Juspodium, beleza? Acompanhe essa reta final com esse código na mão. Então, olha lá, dever de reparar o injusto. Mas para que haja responsabilidade civil, alguns requisitos devem ser preenchidos. Quais são os requisitos que devem ser preenchidos? Número 1, eu tenho a conduta. Número 2, eu tenho a culpa. Número 3, eu tenho o nexo causal. E número 4, eu tenho o dano. Conduta, culpa, nexo causal e dano, tá? Conduta, culpa, nexo causal e o dano. Tudo bem? Beleza? Show? Tranquilo? Então, vamos lá. Seguinte, eu preciso aqui trabalhar com vocês o posicionamento mais moderno, que inclusive é o adotado pela FGV, tá? Bom, qual é o posicionamento mais moderno? Que sem dano não há responsabilidade. Esse é um posicionamento bem moderno, tá? Sem dano, não há de se falar em responsabilidade. Para que haja responsabilidade civil, deve haver o dano. Para que haja responsabilidade civil, tem que haver o dano. Então, a gente vai começar, em vez de iniciarmos por conduta, nós vamos iniciar pelo dano, ok? Então, vamos lá. O dano. Como é que esse dano pode acontecer? Número 1. Ele pode ser material. Então, isso aqui é muito importante, tanto para a sua peça prático-profissional, ok? Prático-profissional, bem como poderá ser aí também importante para suas questões subjetivas. O dano material é aquele que se divide em danos emergentes e lucros cessantes. E aí vamos recapitular. O que vem a ser o dano emergente? O dano emergente é a perda no patrimônio já existente. Então, vamos recapitular. O dano emergente é a perda no patrimônio já existente. Então, aquele exemplo clássico do taxista. Vamos lá pensar. Imagine que você é um taxista, está dirigindo um táxi, vem eu com o meu carro e blum, bato no seu carro, perda total do veículo, destruição total do veículo. Qual era o seu patrimônio? O táxi. Se eu destruir o seu táxi, qual é o seu dano emergente? O próprio táxi. Então, o próprio táxi será o seu dano emergente. Beleza? Bom, e aí o fato de você não estar trabalhando, você deixa de ganhar. Se você deixa de ganhar, você cai na ideia dos lucros cessantes. Então, se você deixa de ganhar, você cai na ideia dos lucros cessantes. É aquilo que você deixa de ganhar. O próprio nome já diz, lucros é algo futuro. Então, lucros cessantes, aquilo que você deixou de ganhar.
Claro, na sua peça prático-profissional ou na sua questão subjetiva, o dano material ele tem que estar informado na questão. Você não vai inventar. Você não vai inventar um dano material. Você vai falar, olha, o dano, o prejuízo do cara, conforme a questão, né, conforme o caso concreto, foi de 5, 6, 7, 8, 9 mil reais. Ok? 5, 6, 7, 8, 9 mil reais. Então, beleza, você coloca lá, não me invente nada. Você não vai me inventar coisas que a questão não te disse. E a banca não pontua e é capaz de te dar um 0. Então, não vamos arriscar essa situação. Tudo bem? Então, danos emergentes, lucro cessante devem ser provados. E a questão tem que te dar essas informações. Bom, pode ser que você tenha que requerer na peça prático-profissional ou na questão subjetiva, um dano moral. E aí você me pergunta, Cris, o que é o dano moral? O dano moral nada mais é do que a violação de dos direitos da personalidade. Dos direitos da personalidade. Esse é o dano moral. Em uma simples frase, você pode decorar essa frase para sua prova. Dano moral, nada mais é do que a violação de dos direitos da personalidade. Ponto. Violado um dos direitos da personalidade, você tem um dano moral. Ok? Beleza. Olha só. Eu tenho o dano estético, também muito comum nas peças prático-profissionais, bem como nas questões subjetivas. O que vem a ser o dano estético? Uma lesão ao seu corpo, uma situação de diminuição. A situação do dano estético tem que ser bem claro aqui para todos vocês que o posicionamento moderno é na ideia de ser uma lesão duradoura. Então, o dano estético nada mais é do que uma lesão de caráter duradouro. Então, você tem uma lesão duradoura. Ah, Cris, precisa ser irreversível? Ah, Cris, precisa ser definitivo? O dano estético, ele não tem essa tatuagem, essa carga, tá, de definitividade ou irreversibilidade. O dano estético, repito, ele não tem essa carga de definitividade ou de irreversibilidade. Não tem. Ok? Não tem essa carga de definitividade e de irreversibilidade. Ah, Cris, a pessoa teve uma mega cicatriz. É duradoura? Dano estético. Mas por cirurgias plásticas, ela consegue voltar ao normal. Tá? Vou botar aqui entre aspas. Ao normal. Deixa de ser dano estético? Não, porque como eu te disse, não precisa ter a carga da irreversibilidade. Não precisa ter a carga da definitividade. Basta que haja uma lesão de caráter duradouro. Tá? Uma lesão duradoura. Então pronto, esse é o dano estético. Na sua peça prático-profissional, na sua questão subjetiva, pode ser que você, como advogado da parte, tenha que requerer um dano moral, um dano material e um dano estético. E aí eu lembro aqui a situação de duas súmulas, a súmula 37 e a súmula 387 do STJ. Olha que súmulas aí importantes para vocês. Súmula 37 e a súmula 387 do STJ. São importantes súmulas para a sua segunda fase. Porque a súmula 37, Cris, é aquela súmula que eu estou aqui já lembrando, né? Você aí do outro lado está falando comigo. Eu já estou aí lembrando. A súmula 37 é aquela súmula que diz que é possível acumulação do dano moral com o dano material. Então você pode acumular o dano moral com o dano material, sem qualquer tipo de grilo. E a súmula 387, ela diz que é possível acumular o dano moral com o dano estético, ou seja, lembre, o dano estético ele tem a sua autonomia. Ele não está vinculado ao dano moral, ele não está dentro do dano moral. Existem grandes autores que sustentam que o dano estético ainda vive do dano moral, tá? Existem grandes autores que sustentam ainda isso. Mas a súmula 387 deixa bem clara a autonomia do dano estético com relação ao dano moral, dizendo, olha, o dano estético ele pode ser acumulado ao dano moral. Ponto.
E aí, numa peça prática profissional, e aí na sua questão subjetiva, nada impede que você faça acumulação desses 3 danos. Nada impede. Dano material, acumulado com dano moral, com dano material, com dano estético. Moral, material, estético. Na sua exordial, na sua vestibular, na sua inicial, como você quiser chamar, ok? Como você quiser chamar a sua petição inicial, você pode acumular esses 3 danos sem qualquer tipo de grilo. E aí? Suave na nave? Tranquilo ainda? Beleza? Show! Mas aqui eu quero ir além contigo, meu aluno da segunda fase aqui do portal Exame de Ordem, do SERS, aluno aqui do Cristiano Sobral, perfeito? Eu aqui como coordenador da segunda fase de Direito Civil do SERS, tenho muito orgulho de ter você como meu aluno aqui. Não é? E lembrando que lá no meu site, gente, vocês têm que visitar sempre o site e o blog cristianosobral.com.br e o blog é blog.cristianosobral.com.br. Você tem que estar lá sempre, porque tem sempre notícias importantes. Tudo bem? Hoje, por exemplo, eu publiquei lá um vídeo de cláusula hardship. Você precisa saber o que é a cláusula hardship. Ok? Beleza? Show. Vamos lá. Algumas súmulas que eu acho extremamente relevantes do STJ sobre o tema dano moral. E aí, inclusive, uma súmula recente, a súmula 595, salvo engano, depois você dá uma pesquisada aí, que fala do não conhecimento de curso em faculdade, né? Por exemplo, o cara cursou uma faculdade e aí na hora do diploma não há o reconhecimento daquele curso naquela instituição. Problema, né? Então vamos lá, súmulas do STJ, tá? Súmulas do STJ. O que elas falam aí? Bom, súmula 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403. Vou colocar também a 595 aqui, tá? 595 do STJ, tá? 595 do STJ, uma súmula recente que fala que as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor, pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Ok? Então, importante aí para vocês, a súmula 595, uma recente súmula que pode vir a cair na sua prova. E aí a gente já falou da súmula 37, da possibilidade de acumulação do dano moral com dano material. Súmula 227 está em total consonância com o artigo 52 do Código Civil, porque as pessoas jurídicas elas são dotadas de personalidade e se tiverem a sua personalidade violada, elas podem demandar por um dano moral. Muitos falam que é dano institucional, mas a súmula é a súmula que você vai levar para a sua prova. Para o espelho da FGV, a súmula 227 é a súmula que condiz com a ideia de que a pessoa jurídica pode sofrer um dano moral, que a pessoa jurídica poderá sofrer um dano moral. Beleza? Súmula 370, uma importante súmula para uma questão de consumidor, para uma questão de direito civil. A gente já analisou lá nas minhas aulas de direito do consumidor, as 2 primeiras aulas que você teve comigo no curso foram as 2 aulas de direito do consumidor. Não é 4 horas que a gente teve de direito do consumidor para ficar bem completo o assunto para vocês. A súmula 370, ela diz que a apresentação antecipada de um cheque pré-datado configura dano moral. Ah, Cris, mas o cheque não é uma ordem de pagamento à vista? Sim, trata-se de uma ordem de pagamento à vista. Mas naquele momento que você pré-data ou pós-data aquele título lá, existe a situação que a gente aprendeu lá na nossa aula de teoria geral dos contratos, que foi a aula interativa, que é o lance da boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? É aquele dever de conduta pautado na confiança e na lealdade. Uma vez que você viola essa confiança, uma vez que você viola essa lealdade, o que se configura lá? O rompimento, a fratura da boa-fé. Então, nesse sentido, quando você pré-data ou pós-data,
tá? Um cheque ali naquele momento, você se apresenta ele antes da data pactuada, você está violando a boa-fé objetiva e, consequentemente, você cai na ideia central de um dano moral. E esse dano moral, doutores e doutoras, vocês, legião de civil da segunda fase, tem que ficar atentos que é aquele dano moral que nós chamamos de que mesmo? Qual o nome? Você está dizendo já aí. Dano in re ipsa, ok? O dano in re ipsa. Olha que importante informação. Vou até dizer que a súmula 388, a súmula 403, a súmula 595, todas elas abordam o dano in re ipsa. O dano in re ipsa. Olha que pontos aí importantes para vocês. Súmula 370 diz que a apresentação antecipada de um cheque pré-datado configura dano moral. Configura dano moral. Ok? Configura o dano moral. Então, esse é um assunto aí extremamente importante para vocês, tá? É um dano moral presumido. Bom, a súmula 385, que já foi objeto até da prova passada, né? Eu trabalho com vocês e sempre brinco que é uma súmula que eu falo que é bater em cachorro morto. É verdade. Bater em cachorro morto por quê, Cris? Vamos imaginar que a pessoa deve, não nega, não tem dinheiro para pagar, está com o nome sujo. Ela deve, não nega, não tem dinheiro para pagar, está lá com o nome dele, com o nome da pessoa apontada lá no rol dos maus pagadores. Tudo bem? Beleza? Show? Tá lá. Lá no rol dos maus pagadores. Devidamente, porque ela não pagou, devidamente. E aí, indevidamente, coloca o nome dela. Uma negativação devida e uma indevida. Uma devida e uma indevida. Dessa indevida, não cabe dano moral. Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Caberá, no máximo, o cancelamento do registro. Não é cabível o dano moral. Cabe, no máximo, o cancelamento do registro. Ah, mas se muda tudo. Se você vier com esse se para mim, muda tudo. Mas se ele pagou, Cris, e o nome dele tem que sair do SPC, por exemplo, e aí posteriormente colocar o nome dele lá no rol dos maus pagadores. Existe uma prévia inscrição? Não mais. Então cabe dano moral nessa hipótese? Aí sim. Aí sim. Tudo bem? Então o se pode mudar tudo na sua questão, tanto na peça prático-profissional como na questão subjetiva. Tanto na peça prático-profissional como na questão subjetiva. Tudo bem? Beleza? E lembrando que nas questões subjetivas eu sempre falo para os meus alunos aqui do portal. Por quê? Porque às vezes ela vem a linha A, a linha B, a linha C. Aí o nervosismo faz que você responda B na C, a A na C. Gente, vai tomar 0. As pessoas me mandam, e agora, Cris, o que eu faço? Aguarda. Eu não tenho bola de cristal para saber o que a FGV vai fazer, mas pelo edital é 0. É 0. Pode ser que eles considerem, sei lá, tudo pode acontecer, tá? A banca tem sido aí muito mãe, tem aceitado até peças que de repente a gente fala, não é tão técnico, mas estão aceitando. Tá? Estão aceitando. Eu falo até que a banca de civil é uma banca mãezona na FGV, né? Então, sempre atentos nas questões subjetivas, ok? Sempre falo isso, ó. A na A, B na B, C na C. Ou lógico, né? Olha lá. Súmula 387 já falamos. E a súmula 387 é aquela súmula que fala do dano estético. Súmula 388. Outra súmula que fala de cheque. A devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então o cara tem dinheiro na conta, passou o cheque bonitinho, tá tudo direitinho lá, e aí o que acontece? Ripa na chulipa. O que aconteceu? Devolução. E aí aquela imagem ilibada da pessoa, aquela imagem linda que a pessoa tinha no mercado, não é mais a mesma imagem. Fica aquela imagem enxovalhada e cabe dano moral e é um dano moral in re ipsa. Aqui vale até fazer uma remissão para o artigo 14 do CDC, porque fica configurado, nesse caso, fato do serviço. E a pessoa terá, por exemplo, 5 anos havendo uma relação de consumo, e aí você vai remeter lá para o 27, que a gente aprendeu isso nas nossas aulas de consumidor, vai remeter lá para o 27, são 5 anos prescricionais do conhecimento do dano e de sua autoria para a propositura da ação indenizatória.
Então, se você vai propor uma indenizatória na sua prova, aí você tem o prazo prescricional. A súmula próxima aí que a gente tem para dizer, tá? Súmula 402 do STJ, ela fala de dano pessoal. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais. Então, ó, dano pessoal tá compreendido aí o dano moral. Tudo bem? O dano moral. Então, essa súmula aí é uma súmula importante para vocês. E a súmula 403, tá? Que fala que independe de prova de prejuízo, por isso é in re ipsa, ele é um dano moral presumido. A indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Tudo bem? Então, muito aí é comum você atrelar a ideia ao artigo 20 do Código Civil. Então, dentro do artigo 20 do Código Civil, você, ó, puxa lá uma setinha na súmula 403, coloca do lado da súmula 403, isso não é cola, tá? Isso não é cola, isso é permitido pelo edital. Você pode colocar lá súmula 403, vai lá nas súmulas, coloca 20, Código Civil, tá? Para você lembrar que na hora da prova vale citar para que você tenha uma pontuação total no espelho, vale citar na hora da prova o artigo 20 e a súmula 403. E sempre eu falo para os meus alunos aqui, a ideia de que vale você replicar o artigo, replicar a súmula, eu sempre aposto nisso, tá? Tem linha sobrando? Tem. Tem tempo na prova? Beleza, então não cita só súmula 403. Conforme súmula 403, abre aspas, independe prova de você estivesse peticionando, como você estivesse ali na sua peça, no seu escritório. Então, você vai fazer isso, faz também na prova, tudo bem? Tá? Peca pelo exagero, não peca porque deixou de fazer. Isso que me dá mais dor quando meus alunos falam isso comigo. Cris, eu só citei e aí não ganhei uma pontuação completa. Cita, escreve, coloca com suas próprias palavras, mas escreve, gente, tá? Beleza? E a súmula 595, que a gente já falou das instituições aí de ensino, tá? E que considero também uma hipótese de dano moral in re ipsa, tá bom? Beleza? Mas além do dano moral, do dano estético, tá? Do dano material, pode ser que caia aquela teoria francesa, perte une chance, que é a perda de uma chance, tá? Perda de uma chance. Perda de uma chance. E aí eu testei na aula de consumidor esse recurso, né? 788-459 Bahia, tá? Bahia. E a perda de uma chance, diz a doutrina, que tem que ser a perda de uma chance séria e real. Alguns autores colocam ela dentro do dano material, tá? Como hipótese de dano material. Mas não podemos nos afastar da ideia de que, havendo a perda de uma chance, também pode ocorrer um dano moral. Então, tanto na sua peça prática profissional ou numa questão subjetiva, você vai poder requerer tanto um dano moral, assim como poderá requerer um dano material, desde que haja comprovação de uma chance séria e razoável, ok? Uma chance séria e real. Você, analisando isso, tem a ideia de se demandar para a perda de uma chance.